Som. Irmãos, nós vamos começar em instantes. Eu quero convidar os irmãos para... Eu costumo falar para os irmãos que a bênção está bem aqui na frente, tá? Quanto mais você vai sendo para trás, você vai perdendo a bênção, hein? Então, se eu fosse você, ó, eu viria mais para frente. Se alguém ainda quiser pôr, eu recolho pra gente compilar, porque não vai ter aquele momento que o pessoal tá falando, né? Tá. Faz favor para mim, minha irmã. O que você quer? Não, mas... Não, tudo bem, mas hoje, se eu pessoal... Mas tem... Então, se alguém quiser, eu distribuo também. Tá, eu falo ali, né? Faço menção. Não era isso, fazer menção para poder... Não sei. Sim, tá. Luz de antes de ontem. Agora, tem lá no papel, né? Faz o seguinte, eu passo a palavra para você, você faz essa menção, porque como você já está no controle disso aqui, você sabe o que falar para o pessoal, aí eu peço quem orar, só mencionar, é esse motivo. Igual a gente está fazendo. É. Mas tinha que avisar agora que quem quiser escrever, entregar. Eu Tá. vou colocar a caixinha. Meus irmãos, aqueles irmãos que gostariam de fazer um pedido de oração, os irmãos sabem que lá atrás tem uma caixinha, você pode ir lá escrever o motivo e no final do culto nós vamos orar por esse motivo que você trouxe hoje, ok? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Sejam bem-vindos, boa noite a todos, irmãos. Relacionamentos transformados. Temos aprendido e estamos sendo abençoados nesses dias pelo Senhor, com a sua palavra que tem nos ensinado. Tudo começa no nosso relacionamento transformado com Deus. Nós que estávamos longe do Senhor, e Ele veio nos buscar, nos resgatar e nos trazer para perto de si, para que desfrutássemos da sua presença, da sua companhia para sempre. Mas também o nosso relacionamento com esse mundo foi transformado também. E aí o desejo de Deus, a vontade do Senhor é que nós não amemos este mundo. Não é? Que nós realmente temos uma postura firme para com os valores que são contrários a Deus e possamos honrar ao Senhor na nossa vida, não amando este mundo nem as coisas desse mundo. Mas o Senhor também nos trouxe para um convívio chamado igreja, o corpo de Cristo. E aqui Ele também tem abençoado o nosso relacionamento. E tem trazido para nós, através da sua palavra, valores para que nós possamos viver como corpo de Cristo. E é isso que nós vamos aprender um pouco mais nesta noite. Eu quero então dar a todos vocês as boas-vindas em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar ao Senhor, dando graças a Ele, adorando por esse momento que Ele tem nos concedido
nesta semana. Que precioso e momento importante para nós estarmos aqui. Eu vou chamar a Ivani. Vem aqui, minha irmã, por favor. A irmã vai orar, agradecendo ao Senhor, adorando ao Senhor por essas noites que Ele tem nos concedido aqui. Senhor amado, agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, louvando, bendizendo o Teu nome, Senhor, e estando junto com os nossos irmãos. Agradeço, Senhor, pela oportunidade desses dias que o Senhor nos concede, Senhor, para estarmos aqui de ano a ano, Senhor, aniversariando, Senhor, esse conjunto das irmãs à noite, de todas as terças-feiras, Senhor, que elas se reúnem para fazer os seus pedidos, agradecer, Senhor. Eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Que o Senhor possa abençoá-las a cada dia, Senhor, e fortaleça, Senhor, este ministério. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, então, que o Ministério de Intercessão tem promovido estas semanas de oração aí, já estamos na de número 6, exatamente. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos louvar ao Senhor com um hino. Convidar os irmãos a ficarem em pé. 245. Deus está no templo. Pai onipotente, aos seus pés nos humilhemos. Servos consagrados, com reverência, vamos adorar ao Santo. 245, dá para projetar aqui, Lírio? Dá? Dois, quatro, 5. Vamos cantar com entusiasmo. Está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, reverentemente, ao Santíssimo adoremos. Com amor e favor, santo e compassivo, Deus está no templo. Cristo está no templo, sumo benefício. Por seu sangue nos foi dado, Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Vem ocupar o templo, preceptor divino. Nossos corações habita. Ó paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando a lei bendita. Com prazer e poder, ó Trindade Santa, vem ocupar o templo. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1.
Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 27. Leremos até o versículo 5 do capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 27 até o 2, 5. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler aqui os versículos ímpares, e aí os irmãos vão ler os versículos pares, na versão atualizada da Bíblia. Filipenses 1, 27 a 2, 5. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe o nosso coração. Nós queremos agora interceder. E não poderia ser diferente um dos motivos desta noite, orarmos pela unidade na igreja. Não é? O tema de hoje são os relacionamentos transformados na igreja. E que Deus tem o seu desejo mesmo, bíblico e a sua ordem, para que nós possamos viver esta unidade, então. Né? Queremos orar por isso e rogar ao Senhor. Eu vou pedir a Célia que vem aqui, por favor, minha irmã. Vem aqui, Célia. A irmã vai estar orando pela unidade na igreja, então. Depois nós teremos outros motivos que eu quero colocar para os irmãos, mas vamos acompanhar, vamos concordar com a oração que a irmã estará fazendo intercessória nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, a oportunidade. E agora, Pai de amor, eu quero te pedir, ó Pai, por essa igreja, Pai, que o Senhor esteja derramando, Pai, o teu Espírito, abençoando, Pai, cada irmão, ó Pai querido, que cada um, ó Pai, possa entender, ó Pai, o que o Senhor deseja de cada um de nós, ó Pai, que sejamos, ó Pai, unidos num só amor, Pai, num só Espírito, que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus que eu oro, Pai, e te agradeço. Amém. Obrigado, irmã. Muito obrigado. Ok, meus irmãos, nós queremos também orar. Eu não sei se tem a foto aí. Cadê o Diogo? Está aí por perto? Do Sidney, pastor Sidney, irmão. Nós também estamos separando a cada dia aqui na semana de oração e intercedermos pela vida dos missionários que a igreja tem participado com eles, né? Então hoje nós queremos orar e interceder pela vida do Sidney, da Lourdes, da sua família e o ministério lá em Carandá Bosque. Juntamente com isso, eu já quero unir um motivo com outro. Amanhã, eu e a minha família, e mais a família do Eli, que é com a Wanda, porque agora só os dois, né, que estão lá mesmo, tem como? Nós estaremos saindo de viagem para Carandá Bosque, né? E isso deve acontecer por volta das 11 horas, meia-noite. E nós pedimos a oração dos irmãos, né? É aniversário lá da igreja, queremos estar cultuando ao Senhor com os irmãos. Eu não conheço lá ainda,
nem a minha família, e nós estaremos indo de carro. Então, pedir a bênção do Senhor, Deus nos guarde, nos abençoe a nossa ida, a nossa volta, a igreja ali, e aí então, unindo os motivos, orarmos pela vida do pastor Sidney, que tem sido um instrumento de Deus lá em Carandá Bosque, a vida da sua família, orar pela igreja. Ele falou comigo que a igreja está nesse processo de escolher líderes, reconhecer líderes também, formar líderes. Então esse é um motivo importante para orarmos e pedirmos ao Senhor, né, que Deus levante, mostre, capacite, e ali possa estar então tendo essa liderança formada ali pelo Senhor e ajudar o pastor Sidney então, tá bom? Então vamos orar por isso. Eu vou pedir que 2 irmãos orem por isso. Vou pedir a Kate, por favor, minha irmã, vem aqui, por gentileza. Irmão Diniz, pode vir aqui também, por gentileza. Então a Kate vai estar orando pela vida do pastor Sidney, a sua família, o seu ministério. E o irmão Diniz vai estar orando pela nossa viagem, então, de ida e regresso de lá. Tá bom, meu irmão? Então a irmã vai orar, logo depois passamos o microfone para o irmão. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado através do ministério de pastor Sidney. Nós reconhecemos também que é um privilégio de poder participar financeiramente e em oração, Pai. Pai, Tu conheces essa congregação, Tu conheces todos os desafios. Eu peço que o Senhor derrame assim uma porção dobrada do Teu Espírito em sabedoria e revelação para o pastor, para ele saber como encorajar cada família, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor continue a orientá-lo para assim trabalhar com os pais de família, para que sejam famílias fortes, bem liderados, Senhor Deus. E peço que o Senhor assim abra o coração e mente assim desses homens, Senhor Deus. Porque o que mais precisa para se tornar líder é disposição. É disposição de colocar sua vida no altar e estar disposto a servir. Então, que o Senhor coloque esse desejo assim no coração dos que já te conhecem por algum período, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor recomenda não colocar neófito, mas, Pai, deve ter gente aí que tem pelo menos 1 ano assim de discipulado. Então, pedimos que o Senhor realmente toque no coração dos homens em primeiro lugar, para que não seja uma coisa de arrancar dente para escolher líderes ali, Senhor Deus. Eu te peço também que o Senhor guarde a família de pastor Sidney. Tu sabes que muitas vezes o inimigo ataca por trás, Senhor Deus, assim, pegando assim a saúde das pessoas para distrair os obreiros. Então guarde assim os pais, guarde assim os filhos, a mulher, para que haja realmente uma frente sólida assim de trabalho ali. Eu te agradeço muito pela vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bondoso Deus, Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque muitas coisas boas o Senhor tem feito em nosso meio, Senhor. Obrigado, Deus, por esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui novamente, Pai, nesta noite, louvando o Teu nome, Senhor, agradecendo a Ti, ó Pai, em espírito e em verdade, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, Senhor. Agora, Pai bendito, nós queremos agradecer ao Senhor por essa igreja, Pai, que agora, Pai bendito, se reúne novamente nesse dia, Senhor. E, ó Pai, nós queremos colocar os nossos pedidos diante de Ti, Pai, no Teu altar de graça, pedir a Tua bênção, Senhor. Em especial, meu Deus, eu quero pedir por essa viagem que o pastor Carlos estará fazendo com Eli, Pai, até Campo Grande. Ó Deus, vão enfrentar estradas, ó Pai, trânsito. Ó Pai, em nome de Jesus, que seus anjos vão à frente, Pai, guardando, protegendo, livrando de todo o mal. Que o Senhor os leva, Pai, e os traz em paz para a Tua casa, Senhor. Ó Pai, é que nós te pedimos, ó Pai, nessa noite, e já agradecemos, porque sabemos que o Senhor há de responder às nossas orações e o Senhor há de proteger os Teus servos, ó Pai, na ida e na volta. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Obrigado, irmãos. Muito obrigado.
queremos louvar ao Senhor com cânticos espirituais. Então, eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor, e eles têm, então, esse privilégio de conduzir a congregação aos louvores do Senhor. Boa noite, irmãos. Faz um tempinho já que não estou aqui à frente, né, para cantar com os irmãos, e eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder fazer isso hoje. E nós juntamos aqui todo mundo, né, no meio da semana, mas o Senhor vai nos abençoar. E eu quero convidar os irmãos a cantar um hino com a gente agora, que é o hino de número 409, o hino que se chama Segurança Bendita. É um hino bem conhecido, que fala muito ao nosso coração. E eu peço que nesse momento você esteja degustando a letra desse hino, que ele abençoe o seu coração. Vamos ficar em pé. A gente vai fazer um pequeno arranjo com esse hino, mas vai ficar facinho dos irmãos cantarem com a gente. Amém? Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro, a mim me tornou pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vive hoje na luz. Nararana, 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 inteiramente me submeti, ó que transporte
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém. Como não adorar um Deus tão maravilhoso? Às vezes a gente se esquece. Mas vamos continuar cantando o próximo cântico. Cantai ao Senhor um cântico novo. Que nessa semana de oração o Senhor nos permita aprender coisas novas, novo conhecimento de algo a mais do Senhor para a nossa vida. Amém? Vamos cantar.
Nos ajuda, Pai, a jamais esquecer a tua grandeza, quem o Senhor é. O Senhor é altíssimo, Senhor, Criador de todas as coisas. E nós, Senhor, diante da tua presença, nós só nos resta, Senhor, reconhecer a tua grandeza, Pai. Recebe, Pai, a nossa adoração, nosso louvor, a nossa presença, a nossa vida na tua presença, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, meu Deus, e esteja renovando, Senhor, a nossa vida, Pai, para que possamos te adorar melhor, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Ok, meus irmãos, nós estamos tendo também, aqui nesta semana, um momento e uma oportunidade de testemunho, não é? E hoje, especificamente, seria a minha esposa que estaria dando um testemunho aqui, né? Mas ela não pôde estar aqui, então eu vim no lugar dela, né? E eu vou dar o testemunho dela porque eu vivi bem de frente. E eu gostei muito que o pastor Gessé está aqui, porque ele acompanhou a gente em todos os momentos do que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. A grande parte dos irmãos já sabem, né? Mas eu trouxe aqui algumas ressonâncias para os irmãos verem daquilo que eu quero falar e explicar rapidamente. Muito bem. No dia 27 de 6 de 2007, exatamente dizendo, nós pegamos um resultado de uma ressonância magnética que a Nelly teve que fazer, e porque alguém lá da Plane, foi na Plane, né? Ali na 9 de julho, ligou para minha casa falando que ela tinha que fazer uma ressonância, porque ela tinha feito uma ressonância apenas aqui da hipófise, para um exame endocrinológico. Mas, de alguma maneira, alguém lá viu alguma outra coisa, e então eles solicitaram que ela voltasse lá e fizesse gratuitamente uma outra ressonância. E aí, no dia 27 de 6 de 2007, foi que nós pegamos o resultado dessa ressonância. E, obviamente, curiosidade, né, nossa, e não ficaria fechado aquele exame. Ela abriu e lá tinha um laudo dizendo que ela tinha uma lesão cerebral, né? Talvez as irmãs, eu sei que ela já falou para as irmãs aqui também, que ele não viu, tem aqui, não sei se dá para os irmãos verem, tem um pontinho branco, está vendo aqui? Tá? Então, isso aqui é a lesão que ela tem no cérebro. Tá? Aí tem outras fotos aqui, que aí não vai dar para você enxergar porque ela está de perfil de lado e aí só estando bem perto. E essa outra, não sei se dá para os irmãos verem daí, a lesão. Do fundo aí vai ser, aí também já tem que ter olho de águia, né, Gilberto? Aí também já não dá. Mas depois os irmãos podem pegar e ver na sua mão isso aqui. Aquele foi um dia bem difícil para nós, irmãos. Eu me lembro bem, porque estava na hora do almoço e uma coisa que eu me lembro é que eu perdi a fome. Nós fomos comer, mas bem arrastado. Foi bem difícil, bem difícil. Aquele dia parece que o tapete foi puxado mesmo debaixo dos nossos pés. E aí então começa a vir um monte de coisa na nossa cabeça, né? E foi algo assim bem difícil, irmãos. Mas imediatamente Deus começou a colocar pessoas ao nosso redor. E eu gosto muito da ilustração que foi como se fosse folhas de sequoia, sabe, sequoia, aquela árvore gigantesca, lançando sombras sobre a nossa cabeça. As pessoas vinham chegando e falando, e orando, intercedendo, e aquela primeira noite, eu me lembro, foi bem difícil também. A Nelly não conseguiu dormir direito, nós ficamos bem atribulados. Mas a partir daí, o Senhor começou a consolar o nosso coração com a vida de pessoas, porque Ele tinha propósitos também, e tem. Mas para sintetizar, porque a história é um pouco extensa, né? A minha esposa marcou 4 cirurgias, irmãos. 4. Nenhuma delas aconteceu.
E eu vou, a partir da primeira cirurgia que foi marcada, não aconteceu porque tinha um aparelho importantíssimo para a cirurgia, que seria no Policlin aqui, né, ali na 9 de julho também. E o aparelho não estava lá, estava sendo usado em outro lugar, não tinha como usar, não tinha, teve que desmarcar a cirurgia. Ok, então o médico na ocasião era o Dr. Sérgio Yukita, um neurocirurgião aqui na cidade conhecido e tal, insistiu e falou, não, o caso seu é cirúrgico, né? Apesar de ser contorno regular e tal, parece ser uma coisa benigna, etc. e tal, mas está aí, e precisa ser tirado, porque é perigoso. Ok. Por que eu falei do pastor Gessé? Porque aí nós já acionamos o pastor, ele veio estar conosco. E vocês vão entender porque ele acompanhou, né? Porque nas 4 vezes ele veio. E na última falou, olha, agora só chama eu aqui se o negócio for acontecer mesmo de verdade. Mas graças a Deus, não, mas eu já estou indo para o final do testemunho, né? Ok, passou-se o tempo e ela foi fazendo o acompanhamento médico, sabendo dessa lesão e tudo mais. Foi marcada então a segunda cirurgia. Irmãos, do nada, minha esposa pegou uma infecção urinária, do nada. Ela foi para ir para o hospital e teve isso. Agora, da mesma maneira que aquela infecção urinária surgiu, ela desapareceu. Depois que ela foi para casa, porque desmarcou a cirurgia de novo, não podia operar com infecção no corpo, né? Ela foi para casa, chegamos e tal, ela não tomou remédio nenhum para isso. Sumiu a infecção urinária. Então nós vamos continuar. E no nosso coração um temor de estar sendo inconsequente, não é? Mas orando e buscando ao Senhor que tivesse misericórdia de nós. Tivemos, como eu falei para os irmãos, acompanhamento de várias pessoas que estavam orando conosco, além do pastor Gessé, que estava conosco nos acompanhando e pastoreando o nosso coração, e os irmãos orando nas igrejas, enfim. Pessoas que ligaram para nós, eu me lembro uma ocasião, que eu não sei se os irmãos conhecem aqui o pastor Elben César, alguém conhece? Da revista Ultimato. Ok. A esposa dele teve o mesmo problema, e ela ligou de onde ela estava para falar com a minha esposa. Aquilo foi algo tão especial, tão bom, que fazia parte do consolo de Deus, então, para a nossa vida. Foi marcada, então, a terceira cirurgia, irmãos, para Nelly. Para nós estava marcado, obviamente. E quando nós chegamos, então, para constatar isso no hospital, porque isso precisa ser colocado no sistema, não é? Para reservar quarto, etc., o nome dela não estava na lista. Mas como? Nós combinamos com o médico, e aí o médico liga para o hospital, marca, eles relacionam e tudo bem, né? Chegamos lá, não estava o nome dela na lista, no sistema do computador. O que aconteceu? Desmarcou a cirurgia. Não foi feita. Mas nós continuamos a orar. Continuamos a orar. E um dia, irmãos, nós estávamos num sítio de um cunhado nosso. E os irmãos, a maioria dos irmãos conhece aqui o Luiz Carlos Bueno, a Claudete. E lá nós estávamos orando, buscando ao Senhor. E nisso o pastor José já tinha vindo a terceira vez, tá? Só para vocês saberem. Depois voltou para São Paulo, etc. E nós estávamos orando ao Senhor ali, pedindo, porque sabíamos que no outro dia estava marcada para ela operar a 4ª vez. Ok, e nós oramos e pedimos ao Senhor. Senhor, não queremos ser inconsequentes. Senhor, nos ajude. Não queremos deixar as coisas de lado e não fazer aquilo que nos corresponde, fazê-lo. Senhor, mostra-nos, dá-nos um sinal da tua parte. Eu me lembro que eu orei assim, irmãos. Eu orei desse jeito. E aquilo foi uma tarde tão gostosa ali de buscar a Deus. Foi prazeroso demais, muito bom mesmo, né? E no outro dia, de manhã, minha esposa amanhece com uma dor aqui nessa região, né? Que tudo indicava ela estava com uma sinusite. Eu liguei para o médico. Doutor, assim, não, pode vir, ela vai operar. Falei, então agora vai mesmo, né? Vai. Ela até falou, não, mas será que vai acontecer porque eu estou assim e tal? É um processo também de infecção, né? Pode vir e tal, então nós vamos. E aí ficou toda aquela expectativa, e agora? Agora vai, né? E, enfim,
toda aquela coisa. Chegamos no hospital, ela deu entrada, estava lá o nome dela, agora estava. Né? O pastor Gessé estava lá conosco de novo, e na ocasião, também um sobrinho meu, o pastor Ângelo Júnior, ele estava conosco também ali, eles vieram ficar comigo. Eu me lembro que nessa ocasião tem um presbítero que era lá da Ebenezer, e ele falou, eu vou lá estar com vocês também, e ele não tinha chego ainda. E nós fizemos isso, entramos no quarto, a Nelly trocou lá aquele procedimento. Tinha uma criança lá que chorava muito no quarto, para uma pessoa que vai operar a cabeça, já pensou? Não deram nenhum remédio para ela, nada, para ela dormir, absolutamente nada. E ela foi trocar roupa, irmãos, me bateu um desespero aquela hora. Naquele momento, eu comecei a ficar desesperado. E começou a me dar uma angústia, um aperto no coração. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava próximo ao banheiro e voltei em direção à janela. Eu literalmente ouvi a voz do Espírito no meu coração. Não temas, crê somente. Irmãos, aquele desespero que estava no meu coração, aquele temor, naquela hora, foi mudado para um riso e alegria. Eu não tenho como explicar. Eu me lembro essa palavra de Jesus a Jairo, quando estava esperando a notícia da sua filha. Não temas, crê somente. E eu comecei a rir, irmãos. Quem olhasse e falasse, mas é possível, a esposa vai operar a cabeça e vai rir. Mas era uma alegria interior. De alguma maneira o Senhor, eu não sabia, porque eu ainda achei que ela ia operar. E eu vi ela foi, deitou na maca, vamos embora, dona Nelly e tal. Eu baixei e falei perto do ouvido dela, olha, não temas, crê somente. E ela foi. Eu falei, bom, agora eu vou, o pastor Gessé estava comigo, nós fomos ali numa padaria, eu me lembro. Ele com o meu sobrinho ficaram olhando para mim porque eu tinha um suco de laranja, eu coloquei tanto açúcar naquilo, eu acho que eles ficaram assim, falando, não é possível, ele está mesmo nervoso, né? Lembra-se disso? E nós ficamos, eu lembrei, nós íamos então dar um passeio ali no Parque Santos Dumont, ficaram andando um pouco porque a cirurgia demora. E eu me lembrei, nossa, eu preciso ir lá porque o Rafael vai lá. Aí a hora que eu fui, irmãos, eu cheguei, entrando ali na parte de recepção do Policlin, eu encontrei, acho que foi o pastor Gilberto, não me lembro, não. Alguém falou para mim, ela não vai operar. Eu falei, não é possível. Mas por quê? Aí eu subi. E quando eu cheguei no quarto lá, ela estava sentada com o pastor Gilberto, do Monte Castelo. Falou, não vou operar. Eu falei, não é possível. Aí eu comecei a rir. E aí eu comecei a entender também. Um dia antes eu tinha pedido ao Senhor. E aquele dia eu entendi, irmãos, que não era para ela se submeter a essa cirurgia. Além disso, tem outras coisas que eu não falei para os irmãos, que Deus os falou com outras pessoas, né? E foi ministrar a ela. Mas depois, se você quiser, eu posso contar para você isso. De maneira que dentro do centro cirúrgico, de um lado tinha o anestesista e do outro o cirurgião. Aí o anestesista falou assim, ô Sérgio, e o outro anestesista também se chamava Sérgio, ela está com sinusite. Eu não vou anestesiá-la. Você vai correr o risco? E ficou os dois, dá licença um pouquinho ali, e ficaram lá batendo boca, papá. Aí o cirurgião falou, olha, você tem que operar, viu? Isso é apenas uma coincidência. Não pense que está aí tem que operar. Então hoje você vai ser liberado e não vai operar. Então nós vimos isso e aí nós descemos. E lá embaixo, eu me lembro como fosse hoje também, o pastor Gessé conosco, nós fizemos uma roda ali fora, na calçada mesmo. E nós oramos, lembra-se, pastor Gessé? Agradecendo ao Senhor pelo agir dele. Né? Deus sabe por quê, irmãos. Eu não sei, não entendo. Depois disso ela nem viu mais. Ela não tem nenhum sintoma de desmaio, convulsões, etc, etc. Que seria normal ter quem tem isso. Né? Depende de cada caso. Mas está lá. E eu entendo com clareza que Deus não deixou que aquilo saísse, tirasse
de alguma maneira, talvez para que ela pudesse testemunhar e falar. E tiveram várias oportunidades e várias surgem. Ela testemunhou para médicos, para as pessoas da prefeitura, onde ela trabalhava. Várias pessoas, várias. Amém? É isso que eu queria deixar com vocês nessa noite, o que ela ia falar com vocês e testemunhar esta bênção do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Eu quero chamar aqui a Gigi, por favor. A Gigi, ela é esposa do pastor Gessé, né? Nossa irmã tem trabalhado aí, ministrando também. Ela é psicóloga, né, Gigi? E ela vai poder talvez se apresentar um pouquinho aqui, falar para os irmãos. Ela já esteve aqui ano passado, não foi? Falando com os irmãos. Retrasado? Ok. Mas os irmãos já devem se lembrar dela. Se não conhecem, vão conhecer hoje aqui. Pois não. Perfeitamente. Então faz uma coisa, vamos fazer assim então. Como eu ia chamar alguém para orar pela Gigi, então, Wanda, vem aqui, por favor. Então eu vou pedir à irmã que ore, agradecendo ao Senhor por essa bênção que eu falei, e também orar pela vida da nossa irmã, para que Deus esteja usando nessa noite. Quanto tempo faz, pastor? O processo todo? Foi 2007. 2007 está dando aí 8 anos. Então, a gente estava comentando ali, rapidinho ali com as séries, nós oramos pela Nelly sem a conhecer. Nós oramos pela esposa de um pastor que estava com um tumor no cérebro e que ia fazer cirurgia, e a gente orava, mas nós não... nós oramos, mas a gente não imaginávamos que hoje estaríamos aqui, nesse contexto. Senhor Deus, ó Pai, como é bom, Senhor, estar aqui, vendo, ó Pai, esse testemunho dessa bênção, ó Pai. Ó Deus, sabemos que muitos dos teus filhos oraram, intercederam, ó Pai. Ó Deus, nós agradecemos porque sabemos que o Senhor age e o Senhor mostra, o Senhor, os teus desígnios e que os teus caminhos, ó Pai, são caminhos específicos para cada um dos seus filhos, ó Pai. E são individuais, ó Pai. E que essa foi a tua forma de agir na vida da Nelly, ó Pai, na vida do pastor Carlos, e tu tens um propósito em tudo isso. Louvamos e engrandecemos o teu nome por isso, ó Pai. Ó Deus, agora eu coloco em tuas mãos a vida da Gigi também, ó Pai, para este momento que teremos, Senhor, de reflexão, que o teu Espírito esteja conduzindo as palavras, ó Pai, e que alcance os nossos corações, para que possamos ser fortalecidos, estar mais próximos, Senhor, de Ti, e convictos, ó Pai, de fazermos a Tua vontade, ó Pai. Quebranta, Senhor, aquilo que precisar ser mudado, que precisar ser restaurado, ó Pai, em nome e por amor de Cristo. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Bem, eu louvo a Deus pela oportunidade, sou grata a Deus por estar aqui. E, mais uma vez, eu me lembro, alguns anos atrás, eu estive aqui e falamos sobre oração na família, não é? E hoje estamos aqui para falar sobre a transformação dos relacionamentos na igreja. Meu nome é Girlane. Eu encontrei com algumas pessoas e falaram, mas qual é o seu nome? É Gigi? Não, meu nome é Girlane. Como o meu nome é muito difícil, então o meu marido me pôs esse apelido e aí todo mundo me conhece com mais facilidade como Gigi. Sou psicóloga, sou esposa do pastor Gessé Bispo, que é o diretor do departamento ministerial da ICEB. Ele cuida das famílias pastorais da ICEB, da igreja, nossa cristã evangélica. E eu trabalho no Tribunal de Justiça durante o dia e atendo algumas pessoas à noite, sábado e alguns domingos, né? E Deus tem
me agraciado com a bênção de servi-lo dentro daquilo que Ele tem me proposto. E eu louvo a Deus pelo privilégio de servi-lo aqui, entre vocês, nesta noite. Convido os irmãos, então, para a gente conversar sobre relacionamentos transformados no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. É um texto bastante conhecido, então vai ser muito bom para nós conversarmos sobre este assunto gostoso que é relacionamento. Lucas 15, de 11 a 32. A minha Bíblia está na nova versão internacional. Então, eu vou ler e vocês podem acompanhar. Bem? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar no seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez? Pai, aceita a nossa gratidão pela tua palavra, pela forma gostosa como ela nos ensina. Ajuda-nos, Senhor, a identificar a tua voz no nosso coração. Trata nossos relacionamentos. Trata, ó Deus, a nossa alma, para que sejamos pessoas relacionáveis, pessoas de fácil acesso, pessoas simples como Jesus. Abençoa-nos com a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, nem todo relacionamento é fácil. Mas, em algum momento, todos os nossos relacionamentos vão ter necessidade de perdão. Essa frase é minha. Nem todo relacionamento é fácil. Tem algumas pessoas fáceis.
Mas, com certeza, até o mais fácil, vai haver um momento em que ele vai precisar de perdão, de ser tratado com perdão. E a outra frase é de Flávio Augusto: não há relacionamento que sobreviva quando coisas valem mais do que pessoas. Eu acredito nisso. Nós somos seres relacionáveis, né? Deus criou o homem e houve um momento em que ele percebeu que o homem não estava bem sozinho. A partir da mulher, Deus tratou de solucionar a solidão do homem. Não era só para ter só a mulher, né? Deus queria que eles se multiplicassem, e o projeto de Deus é que hoje estivéssemos aqui também. Mas não foi só a mulher que supriu a vida do homem. Deus deu família, Deus deu depois amigos, e foi até o dia de hoje, nós temos o privilégio de nos relacionar com pessoas que conhecemos, pessoas íntimas, pessoas não íntimas, pessoas com as quais nós trabalhamos, pessoas com as quais nós dividimos o banco da igreja. Então, Deus providenciou para nós o suprimento de uma necessidade. Essa necessidade era de relacionamento. Nós temos a necessidade. Pessoas que vivem sós raramente são pessoas felizes. Existem aquelas que optam por viverem sós. E eu sei que existem pessoas sós que são felizes. Mas elas não são só o tempo todo, né? A gente não consegue viver sozinho o tempo todo. A gente tem que se relacionar com o padeiro, com o açougueiro, o lixeiro. O que seria de nós sem o lixeiro? Nós somos pessoas relacionáveis. Então, Deus supriu essa necessidade. Mas parece que, não sei se na mesma proporção da nossa necessidade de relacionamento, nós também somos extremamente diferentes. Eu conheço filhos gêmeos que são idênticos em aparência, mas por dentro são extremamente diferentes. Nós vemos pessoas que são criadas do mesmo jeito, da mesma família, com os mesmos recursos, mas somos diferentes. E nós aqui, se a gente for ver, cada um de nós temos detalhes que são pessoais, bem únicos, por dentro e por fora. Nós não somos só diferentes por fora, nós somos muito diferentes por dentro. E é isso que a gente vai tratar hoje, porque nós temos muita dificuldade em lidar com diferenças. Mas todos nós as temos. Temos muita dificuldade. E pensando aqui nesta família especial que eu escolhi para estarmos conversando, a gente vai ver que eles eram extremamente diferentes também. O que a gente tem visto ultimamente nos nossos relacionamentos? Entre pais, irmãos, entre colegas de trabalho, amigos, namorados, marido, mulher, temos visto uma série de problemas de relacionamento. Não existe problema de relacionamento só na igreja. Ufa, que bom, né? Que não é só na igreja, mas na igreja também temos problemas de relacionamento. O que a gente tem visto com muita facilidade? Separações, cisões. A gente tem visto muito suicídio por necessidade de alívio de um relacionamento mal-sucedido ou da falta de relacionamento. A gente tem visto filhos, pessoas adultas, crianças, filhos jovens se drogando por conta de fragilidade nos relacionamentos. É muito comum. Quando você vai escutar e vai estudar a história de alguém que tem sido fragilizado pela droga, pelo álcool, a gente percebe que na história houve alguém que o feriu, que o machucou. É muito comum. Então, nós somos frutos de relacionamentos. Quando a gente nasce, os nossos pais parece que se enchem de expectativas em cima de nós. Todos nós. E nós, como pais, também temos essas expectativas para com os nossos filhos. E a partir desse relacionamento de pai e mãe, nós somos educados a sermos sociáveis. Depois nós vamos para a escola.
E nós, crentes, já temos o privilégio de colocar os nossos filhos ainda pequeninos no relacionamento com a igreja. Isso é uma grande vantagem para os nossos filhos. Mas nós temos muita dificuldade de lidar com diferenças. Então, convido vocês a conhecerem um pouquinho desta família tão especial. Essa parábola geralmente é usada em pregações evangelísticas. E eu, conversando com Deus, descobri que, como a Bíblia é tão rica, a gente pode absorver tanta riqueza de relacionamento neste convívio familiar peculiar, que aqui não aparece a mãe, mas tem um pai e 2 filhos que tinham problemas de relacionamento. Vamos ver. Uma família de pessoas diferentes, vivendo há muito tempo juntos. O primeiro personagem aqui é esse pai, que eu vejo como uma pessoa extremamente sustentadora, provedora. Ele era um educador. A gente percebe que ele ensinou os filhos, né, a trabalhar. Pelo menos o mais velho aprendeu, né? Ele era um sábio, extremamente bem-sucedido. E se a gente for cavar mais características desse pai, a gente percebe que esse pai também era uma pessoa extremamente amorosa. É claro que a gente não pode fugir da pessoa de Deus olhando esse pai. Não dá. Não dá para negar Deus aqui. E eu vejo neste relacionamento deste pai com estes filhos, de maneira tão clara, o relacionamento eclesiástico, o relacionamento de igreja, onde existe um Deus absoluto, maravilhoso, porque esse pai não tinha erro. Neste pai a gente não vê nenhuma maldade, nesse pai a gente não vê nenhuma ranzizice, a gente vê só amor. Este é o nosso pai. Mas este pai, que simboliza de maneira tão clara a pessoa de Deus, tem filhos bastante difíceis. E nós somos os filhos difíceis desse pai, convivendo nesta comunidade, convivendo com pessoas diferentes. O filho 1, o filho mais velho, que eu chamo de filho 1, ele era um homem trabalhador, vocês perceberam? Muitos anos trabalhando como escravo, ele verbalizou isso ao pai. Ele era fiel, não arredou o pé da propriedade, ficou ali do lado do pai, trabalhando dia e noite, trabalhando, nem um churrasquinho ele fazia de vez em quando com os amigos, ele também disse isso. Mas o filho 2, diferentemente do filho 1, era um homem bem complicadinho, né? E nós temos essas pessoas nas nossas igrejas, nas nossas famílias, pessoas que não pensam como um, não pensam como o pai. Tem um jeito especial de pensar. E esse filho 2 é esse sonhador, inexperiente. Ele pensou assim, vou perder tempo cuidando do gado, cuidando dessa fazenda, dessa propriedade, eu quero mais é viver. E ele foi para o pai e pediu. Será que a gente não tem se identificado com algum desses personagens? Claro que a gente não pode se identificar com o pai. Mas entre esses 2 filhos, você já consegue identificar dentro da sua comunidade pessoas que pensam como o filho mais velho? Que era aquela pessoa caxias, legalista, certa, mas muito radical. Ou então um desvairado, um inconsequente, uma pessoa diferente, que sai para o mundo. Quantos de nós não temos sido assim? Deus tem nos mostrado, meus irmãos, que nós nascemos para viver com diferentes. E não é fácil. Não é fácil. Porque nós temos uma tendência muito grande a exigir do outro o comportamento que nós temos. Esta é a realidade. Pessoas que vivem, que são diferentes, vivem de maneira diferente, se comportam de maneira diferente. Ninguém é igual, ninguém sabe. A gente aprende, vou dar um exemplo. Todas nós, mulheres, deixa eu falar com mulher, que eu gosto de falar com mulher. Todas nós, mulheres, temos um jeito especial de lavar as nossas roupas, não é? De fazer o nosso arroz. Umas gostam de fazer com água fria, outra com água quente, um refoga, outro não refoga, um lava, outro não lava. Não interessa, sai o arroz. Assim, nós vivemos em relacionamentos.
Então, eu tenho um jeito de fazer o arroz e a Wanda tem o jeito dela. E aí eu digo, não, o meu é certo, Wanda, o seu não está certo. E quando eu experimento o arroz dela, eu sou capaz até de achar que não está bom. Estou achando o máximo, mas eu não vou falar. Porque o meu jeito, como é que eu posso assumir, como é que eu posso afirmar que o jeito que ela fez é mais gostoso, se eu sempre acreditei que o meu é o correto? Percebem como é o relacionamento? E isso a gente traz para a igreja. Então, aquele que penteia o cabelo de uma determinada forma, eu olho para o cabelo e falo, não está certo assim, teria que ser assado. Aquele que ora de um determinado jeito, eu também acho que não é legal, porque o meu jeito de orar é o correto. Aquele que se ajoelha, não pode se ajoelhar. Aquele que levanta a mão também não pode se levantar a mão. Então, a gente vai colocando um monte de regras que mostram exatamente aquilo que desde o começo eu tenho falado. Nós temos dificuldade em lidar com diferentes. Mas se existe uma verdade que a gente tem que levar muito clara hoje para casa, é que Deus trabalha entre os diferentes. Porque Ele não quer robôs. Se Ele quisesse robôs, Ele teria criado todos nós iguaizinhos. Mas Ele fez questão de pensar em cada um de nós individualmente, para que hoje nós estivéssemos falando assim, o que existe de riqueza na igreja é que a gente pode conseguir ser um, sendo todos diferentes. E isto é fantástico. Isto não acontece numa empresa. Isto não acontece numa escola. Não acontece numa universidade, numa festa, num velório. Não acontece. Mas na igreja isso é possível. Nós podemos viver todos diferentes, com manias diferentes, com jeitos diferentes, mas todos nós podemos ser um. É necessário que a gente perceba que nós temos comportamentos diferentes. O pai é aquele homem que cede. Que lindo comportamento desse pai. Além de ceder, eu não listei aqui, mas ele é um exemplo de perdão. Ele é um exemplo de amor. Ele ficou esperando o filho o tempo todo. Ele viu de longe o filho. Ele não teve nojo do filho. Ele foi e correu ao encontro desse filho e nem deixou que o filho terminasse a fala que estava bem decorada. O filho estava com tudo pronto, o discurso prontinho, mas antes do filho falar, trata-me como um dos teus trabalhadores, ele falou, não, espera aí, vem cá você, pega, põe um anel, pega, põe uma sandália, dá um banho, corta o cabelo, põe ele todo inteiro. Porque este meu filho estava morto e voltou. Que pai é esse? Sabe que pai é esse? É o pai que a gente tem vindo dominicalmente adorar aqui na igreja e quer que a gente tenha esta atitude, por isso ele nos mostrou como agir com as diferenças. Quantos de nós teríamos coragem de fazer o que esse pai fez? Quantos de nós abrimos mão da comunhão com os nossos irmãos por tão menos? Simplesmente porque não lembrou do meu aniversário. Tem cabimento alguém não lembrar do meu aniversário? Ou simplesmente porque não me cumprimentou, passou, estava do meu lado, foi embora e não me cumprimentou. Nós abrimos mão dos nossos relacionamentos por muito pouco. E isso é ridículo, gente. Porque Deus, Ele pagou um preço muito alto para que eu me relacionasse plenamente com todos os meus irmãos. Ele pagou um preço muito alto para que todos nós, diferentes como somos, fôssemos um em Jesus. Ele abriu mão, como ele abriu mão aqui da limpeza dele, porque o pai estava limpinho. Ele abriu mão do pudor, do nojo, por amor ao filho. E nós nos damos ao luxo de recriminar os outros. Mas quem somos nós? Quem somos nós? Por que eu temos uma tendência tão grande a nos julgarmos melhores do que os outros? Não há melhor no reino. O próprio Jesus disse, não existe grande e pequeno. Quem quiser ser o maior,
que sirva. E a gente quer ser servido. Este pai é um exemplo de ceder, de doação. O filho 1, ele fica de longe observando. Que comportamento estranho deste filho, né? Um filho que exigia respeito, que exigia recurso, que exigia churrasco, porque trabalhou. E quantos de nós, dentro da nossa igreja, da nossa comunhão com os nossos irmãos, julgamos que somos mais, devemos ser mais privilegiados, mais honrados, porque eu sou professor da escola dominical, dá licença? Porque eu canto no louvor, porque eu cuido lá do som, porque eu dirijo a reunião de terça de oração com as mulheres. Então eu mereço. E eu estou fazendo isso, e um dia, se eu puder, eu vou falar isso para Deus, porque eu mereço Deus. E às vezes a gente tem a ousadia de entrar na presença de Deus em oração falando isso. Deus, por que Ele é abençoado e eu não, se eu dou aula na escola dominical? Deus, por que eu não sou tão feliz? Por que meu filho não é tão bonito quanto o filho da irmã, se eu sou a líder das mulheres? Se eu tomo conta da cesta básica da igreja? Por quê? Um comportamento tão estranho desse primeiro filho. E o outro comportamento estranho é do filho 2, que sai de cena cheio da grana. Eu aprendi, eu fiquei um tempão aqui com esse pai, gosto muito desse pai, mas eu preciso viver. Então, eu não estou muito preocupado com o que esse pai vai falar. Eu quero viver. Agora é minha hora. Um pensamento egoísta, um pensamento individualizado, um pensamento inconsequente, sem pensar no sentimento dos outros. E nós, por vezes, somos assim nos nossos relacionamentos. A gente não mede palavras, a gente não mede atitudes, a gente fere com tanta facilidade e com tanta destreza que, às vezes, chega a ser muito cruel da nossa parte. Por vezes, rogamos praga. Vai me dizer que você não fez isso. Por vezes, nós queremos ver o mal das pessoas que nos fazem mal. Desejamos o mal. Qual é a diferença de comportamento desse filho? Respondemos, somos arrogantes, orgulhosos, não admitimos erros, não admitimos sugestões, opiniões ou conselhos. Somos muito donos de si mesmos. Mas a realidade é que nós somos seres sociáveis. E devemos, sim, justificar as nossas atitudes, né? Sermos pessoas que transmitamos às pessoas aquilo que a gente está querendo fazer com o aval delas, aí sim, faremos. Mas é necessário que haja transformação em alguns relacionamentos, e essas necessidades são bastante pungentes. E eu gostaria de abordar o filho que saiu de casa como aquela pessoa que está disposta a mudar. Aquele arrogante que eu acabei de falar, aquele inconsequente que eu acabei de falar, aquela pessoa que não mede palavras e fere, aquele filho que pega o dinheiro do pai e vai embora gastou, acabou lá entre os porcos. Este filho toma atitudes que mostram para a gente que todo relacionamento pode ser transformado. Todo relacionamento pode ser transformado. Mas, para começar, tem que começar por mim. E aí há uma grande dificuldade nos relacionamentos. Porque, em geral, a gente espera que o outro mude. A gente exige que o outro mude. Em nenhum momento o pai disse: eu só vou abraçá-lo se ele se arrepender. Eu só vou ao encontro dele se ele me pedir perdão. Eu só vou abraçar se ele mostrar que está arrependido.
mas o filho cai em si. E nós precisamos desses insights, porque a gente também é assim. Nós somos durões na queda. A gente resiste à mudança. A gente resiste a admitir erros. Eu não vou falar que eu errei. Eu não vou pedir perdão. Por vezes o Espírito Santo está falando no nosso ouvido. Vai lá, se arrepende, vai lá, pede perdão, vai lá e procura. Ah, não vou. Posso morrer, mas eu não vou. Eu vou ficar aqui, não vou. Nós somos muito difíceis. Nós somos difíceis. Então, reconhecer a nossa parte no conflito é muito importante. Se eu e você temos dificuldade, a dificuldade não é só minha e nem só tua. É nossa. Então, eu preciso reconhecer onde errei. Isso vale para todos os relacionamentos. Mas na igreja isso é tão importante. Por vezes a pessoa soltou lá uma palavra rude, te magoou. Aí a pessoa cai em si. Eu não respondi do jeito que deveria ter respondido. Peça a Deus que dê a você esse discernimento da hora de ir e pedir perdão, da hora de eu errei, de reconhecer que errou. Atitude. Não basta você reconhecer a sua parte no conflito. Não basta. Não é aquela lá, eu errei, ai meu Deus, me perdoa, faz com que ela venha aqui falar comigo. Ai, Deus, faz isso. Não basta cair em si. Você precisa ter atitude. Tomar uma atitude. Ligar, mandar um e-mail, visitar, mandar uma carta. Só um minutinho, irmãos. Deixa eu secar. Meu olho. Não está aqui. Engasguei. Muito obrigada. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Espera aí, eu errei. Agora eu vou me levantar e eu vou até meu pai. Irmãos, isso é nobre demais. E por vezes nós não temos a coragem de fazer isso. Com o nosso pai, com o nosso filho, com o nosso marido. Por vezes não temos coragem de fazer isso com o nosso irmão, com o nosso pastor. Não temos. Somos fracos. Obrigada. Muito obrigada. Somos fracos. Então, isso só pode acontecer na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Porque, humanamente falando, não é fácil. Não é fácil a gente admitir erro. Não é fácil a gente assumir que magoou, ou assumir que a gente falha, que a gente erra. E, por último, ele vai ao encontro do perdão do Pai. E o perdão, se existe uma coisa nobre em todo relacionamento, por isso que eu falei que lá no início eu falei, olha, todo relacionamento vai haver um momento em que vai ser necessário perdão. E nós temos muita dificuldade em perdoar. Tem pessoas que vivem com um baú muito grande, cheio de ressentimentos. Em 1973, lá na escola primária, onde eu estudei, a minha professora me chamou na frente, e eu errei a tabuada e ela deu risada. E eu guardo uma mágoa tão grande dessa professora, que se um dia eu pudesse, eu ia falar isso para ela. Em 1854, quando a minha avó não deu a maçã que eu pedi, e eu fiquei tão magoada com a minha avó, e até hoje eu guardo um ressentimento no meu coração. Isso não leva a nada. Isso faz você infartar, entrar em depressão, ter gastrite, enxaqueca, menos ser curado. Não vale a pena.
Todo relacionamento precisa de perdão. E por que a gente não pode parar e pensar que, talvez entre nós, nesse grupo que temos aqui hoje, entre nós, quantos dos nossos relacionamentos que estão aqui hoje não precisam de perdão? Não precisam de uma caída em si, não precisa de uma atitude, de um ir ao encontro de, e não precisa de um pedido de perdão. Irmãos, é muito fácil, mas só os corajosos fazem isso. É muito simples, mas só os ousados fazem isso. As pessoas julgam que pedir perdão é similar à fraqueza, mas não é. Eu acho o contrário. Eu acho que quem pede perdão é muito forte, é muito corajoso. E quem perdoa é muito nobre. Estou terminando, antes que todos durmam. E o que pode prejudicar? O que pode prejudicar é o orgulho. Se existe uma coisa que dificulta os relacionamentos, é o orgulho. É o eu inflado. É o eu que eu posso. Eu sou o presbítero, com P mudo. Né? Tem gente que faz essas coisas, esses absurdos. Eu sou o presbítero com P mudo. Quer dizer, não tem noção. Gente, nós precisamos ser simples. Aquele que quer ser maior, que lave os pés. Menos. Perceba-se um pouquinho menos. Você não é tudo o que você pensa que é. Nós somos miseráveis. Nós não merecíamos a graça de Jesus. E Ele derrama sobre nós abundantemente. Então, por que eu tenho a ousadia de julgar, de me orgulhar diante do outro? O julgamento. Quando Ele diz... você nunca, o filho mais velho fala assim, você nunca me deu um bezerrinho, uma galinha, você nunca me deu. Ele estava julgando, porque, na verdade, depois o pai fala assim, tudo era meu, tudo é teu, eu não precisava te dar, você que não quis usufruir. E também o desprezo, porque o filho mais velho fala assim, olha, esse teu filho aí, que voltou todo sujo aí, esse teu filho gastou toda a parte dele com prostituta. Então, nós somos assim também. Nós temos essa tendência a falar assim, aquela lá não, aquela lá é separada do marido. Não, aquele lá não, já usou droga lá quando ele tinha 15 anos. Aquele outro não, porque, olha, ele corta o cabelo daquele jeito. E aquela outra ali, olha só o decote dela, não dá para ser, não. Nós temos essa tendência horrorosa de apontar o dedo para os outros. E isto acaba com o relacionamento. Acaba com comunhão. Por que a gente não tem a facilidade de olhar a nós mesmos, a ver os nossos próprios erros? O que garante a transformação é a pessoa do Pai. A gente não sabe o fim da história, não é? A gente não sabe o que aconteceu com esse filho mais velho. Mas eu sei que o Pai não desistiu dele. Eu sei que, como o pai amou ao mais novo, com certeza, neste momento, este pai mostrou o amor para com esse filho mais velho também. Eu creio que ele mudou. Porque Deus é capaz de mudar toda e qualquer pessoa. Toda e qualquer. Então, este pai, a presença do pai, foi que garantiu a transformação, a pessoa do pai foi que garantiu a transformação do filho mais novo. Porque quando ele caiu em si, lá atrás, ele lembrou do pai, ele lembrou do caráter do pai. E nós temos que lembrar disso também. Existe alguém que pode mudar o meu relacionamento com meu irmão, com meu marido, com meu filho, com meu vizinho, e esta pessoa é Deus. Então, Ele garante a mudança. Ele garante que eu posso me relacionar bem com as pessoas. Ele me garante que eu posso passar pela transformação, porque isso não quer dizer que ele vai mudar o outro, ele vai mudar a mim também. Ele mudou o filho mais novo. Foi Deus. Não foi ele. Foi ele lembrar-se do Pai. Foi que ele garantiu a mudança. E nós precisamos nos voltar para esse Deus maravilhoso, para este Pai de amor. Conclusão. Acordem.
por vezes, temos convivido com as pessoas, mas não temos desfrutado do melhor dos nossos relacionamentos. Por desconhecer o que Deus pode fazer entre e por nós. A gente vive numa superficialidade de relacionamentos. A gente fala só o oi, o sorriso amarelo, paz Senhor, tudo bem com você, boa semana, vou orar por você, mas muito superficial. Deus quer que a gente viva na intimidade dos abraços, como Ele fez com o filho mais novo. Deus quer que a gente viva de churrasco em churrasco, todo dia, alegria, santa alegria, como na igreja primitiva. Todo dia a gente tem um prazer de ligar para alguém, de receber alguém, de visitar alguém. Todo dia tem alguém orando por mim, telefonando por mim. Todo dia tem alguém para quem eu possa servir. Todo dia. Quanto mais conhecermos Deus, mais fácil será conviver com as pessoas. Mais fácil. Porque eu olho Deus, vejo o que Ele faz por mim, que não mereço, que não sou tudo aquilo que vocês pensam que eu sou, porque quem sabe quem eu sou só é Deus mesmo. Se eu olho para esse Deus que é capaz de amar a mim, capaz de amar a vocês, então quem sou eu para não amar? Cabe aqui uma pergunta de Deus a Caim, e isso fica para a reflexão de vocês. Quando Deus foi ao encontro de Caim para perguntar sobre Abel, ele já havia matado Abel. E ele faz essa pergunta: onde está o teu irmão? Se você for um dos filhos mais velhos, você vai falar: sei lá, não sei, não quero nem saber e tenho raiva de quem sabe. Agora, se você for um dos mais novos, você pode cair em si, reconhecer a sua parte no erro e dizer: ele está lá e eu vou ao encontro dele. Quando Deus sentenciou Caim a um castigo, ele disse: meu castigo é maior do que eu posso suportar. E o meu desejo em oração para você e para mim é que a gente possa não levar conosco um castigo além daquilo que a gente possa suportar, por ter abandonado os nossos irmãos, rejeitado uns, julgado outros, desprezado outros. Que eu possa ter amor para com todos. É claro que a gente ama diferente. Impossível você amar a todos igualmente. Mas o amor de Deus, dá-nos condição de amar de maneira essencial a cada um, pessoalmente. Mesmo os difíceis, mesmo aos difíceis. Onde é que está o teu irmão? Aquele que não veio hoje, será que ele está bem? Será que você está disposto a ir de encontro àquele que te feriu a semana passada, o mês passado, o ano passado, 30 anos atrás? Se você quer ter uma boa comunhão com Deus, é necessário que você tenha uma boa comunhão com os teus irmãos. Feche teu olho, curve a sua cabeça. Deus, eu creio que o Senhor quer para nós relacionamentos saudáveis, relacionamentos intensos, relacionamentos vindo do teu coração para o nosso coração. Perdoa, Senhor, porque a gente ainda não sabe ser assim. A gente não sabe ser como este Pai tão lindo, que abraça o imundo, que perdoa, que recebe de volta. Nós somos tão orgulhosos. Nos ajude, Senhor, com a presença do Teu Espírito em nós, a curar os nossos relacionamentos aqui dentro da igreja. Que todos, muito diferentes que somos, possamos ser possamos ser uma unidade em Jesus. Nos ajude, Senhor. Visita os nossos irmãos, aqueles que não estão aqui. Cuida deles. Abençoa-nos com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer, então,
nossa irmã, sua disposição estar aqui. Ô Elisete, por favor, vem aqui. Cadê a lembrancinha? Está com você aí? Não. Está com quem? Nós temos uma singela lembrança, queremos deixar com a irmã aqui, como lembrança, como participação da irmã conosco aqui. É uma alegria receber a irmã mais uma vez, assim como o pastor Gessé, né, que está aqui conosco. Lá vem. Ok. Isso. Vou pedir então que a Elisete ore então pela Gigi, agradecendo pela vida dela. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, por mais uma noite, podemos estar aqui ouvindo a Tua palavra, entoando louvores ao Teu nome, Senhor. Em especial pelo dia de hoje, Senhor, por aquilo que o Senhor falou em cada coração nessa noite. Que realmente, ó Pai, possamos aprender e realmente utilizar isso nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos humildes. E realmente pedimos perdão para o nosso próximo, Pai. Abençoa a Tua serva, Senhor. Obrigado pela vida dela, que o Senhor continue usando como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. E que muitas pessoas possam ser abençoadas, ó Pai. Leva-os de volta para o seu lar, ó Pai, debaixo da Tua proteção. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Irmã, eu que agradeço. Ok, eu não sei, a Wanda, você está com os motivos aí, Wanda? Por favor, minha irmã. Nós queremos fazer menção dos motivos de oração que foram colocados. Vou pedir que a irmã leia para nós, por favor. E aí, então, eu vou chamar uma pessoa aqui para orar por esses motivos que estão colocados aqui. Obviamente, são bastante motivos, mas Deus tem a ciência precisa e perfeita de cada uma das necessidades. Esses são os pedidos que nós estamos colocando desde o primeiro dia e estamos orando por eles. Então, Vânia pede pelo retorno do Saulo, seu irmão, para a igreja. Marcos Rosseto, por uma causa na justiça de seu genro Fabrício. Maria pede pela conversão da Pâmela e a volta do Paulo para a igreja. E pelos estudos do Guilherme. E pelo coral de adultos da igreja. A Josi pede pela adaptação do Arthur na escola, sabedoria para a educação dos filhos. A Márcia pela saúde da Samara, a Ivani por sua saúde, o Wanderson por seu trabalho, Célia pela saúde do Dimas, saúde do Diogo, venda da casa do Jardim Maringá. A Geni pela amiga Sônia, que está passando por depressão. A Beth pelos profissionais autônomos da igreja, Marcelo, Samuel, Júnior, Felipe, Ezequias. A Sônia pede pela neta Giovana. A Yumi pela viagem do Keide, hoje, né? Viagem do Keide. E pelos estudos do filho Tiago. A Fernanda pede pelos adolescentes da igreja e pelas suas famílias e pela vida espiritual deles e estudantil também de cada um deles. A Rita pede por sua família, sua vizinha Ana Carolina e sobrinho Douglas. O Douglas e Leni estiveram conosco no primeiro dia, pedem pela volta deles para a igreja e pelos filhos Emily e Leonardo. A Lete pela saúde do Silvio, a Kate por uma igreja para sua filha que mudou para Chicago, por discernimento ao seu filho Pedro e nora Fernanda, por sabedoria ao Diogo, o seu afilhado, e agradece também pela melhora da dona Regina. Wanda pede pela saúde do seu Jefferson, esse senhor que está conosco aqui, já esteve alguns outros dias e hoje novamente aqui participando do culto. Pela viagem para Campo Grande, nossa. O Afonso pede por sua mãe, que passará por uma biópsia com suspeita de câncer de pele. Eli, pela Igreja do Jardim Imperial. Séries, por uma amiga que está com infecção urinária.
E eu coloco também a vida do Anderson Rodolfo, filho da Cristiane. Irmão Marcos, por favor, irmão, vem aqui à frente. Nosso irmão vai orar por esses motivos que foram colocados aqui, né? Obviamente de uma maneira mais generalizada, mas nós vamos acompanhar e concordando aqui em oração. Deus maravilhoso, te agradecemos por esse grupo, Senhor, que organizou esse trabalho, Senhor, para aqui estarmos ouvindo a Tua palavra, orando a Ti, Senhor, confirmando nossa fé, nossa esperança, que Tu realizas todas as coisas, Senhor. E, ó Senhor, nesse momento queremos Te pedir em favor dessas pessoas que foram os nomes lidos, Senhor, que cada um, Senhor, que Tu conheces os problemas muito melhor que nós, Senhor. Tu estejas agindo de tal maneira, Senhor, na vida dessas pessoas, para que, ó Senhor, sejam solucionadas todas as situações que foram colocadas, ó Deus. Também Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que Tu tens já derramado, Senhor, pelas muitas orações que foram feitas, que Tu ouviste, ó Senhor, e Tu respondeste de forma positiva, e nós queremos Te agradecer. Aqueles pedidos que Tu ainda não deste resposta, Senhor, sabemos que Tu não estás no silêncio, Senhor, mas Tu estás trabalhando e agindo em prol de todas essas coisas. Ó Senhor, seja qual for a resposta, saber que o nosso coração saiba ser agradecido a Ti, Senhor, porque tudo, Senhor, contribui para o bem daqueles que Te amam. Derrama a Tua bênção, a Tua graça, no nome santo de Jesus, nós Te pedimos. Amém. Amém. Obrigado, irmão. O pessoal do louvor vai ter aí o cântico no final? Vai? Então, pode vir aqui, vem aqui. Já toma aí os seus lugares aí para nós já vamos encerrar. Pastor Gessé, vem aqui, por favor, Pastor Gessé. Quero convidar todos a ficarem em pé, por gentileza. Nós vamos orar aqui. Eu pedi ao pastor que ore pela igreja. Quem sabe, como a Gigi colocou aqui, orando e desafiando o seu coração para algo que talvez você esteja enfrentando, a sua identificação com um desses dois personagens que estão aqui. E Deus tocou no seu coração e falou com você. É o momento de você também se colocar diante do Senhor, mais uma vez, e receber esta oração, e ser restaurado no seu relacionamento também. Pedir perdão é nobre, é corajoso, né? E perdoar é nobre. Talvez você esteja em um desses dois casos. Façam. Vamos orar com o pastor. Senhor, nosso Deus, nosso maravilhoso Pai, como é bom a gente poder, por meio de Jesus, estar diante do Senhor, e que os nossos olhos, os olhos da nossa alma, que os nossos ouvidos possam, pela sua misericórdia, entender melhor quem Tu és, porque este é o melhor recurso que temos para viver bem no mundo que estamos, com pessoas que são muitas vezes tão diferentes de nós, que têm atitudes que não são aquelas que nós entendemos como a adequada. E nós precisamos do Seu amor para poder ter um convívio fraterno, um convívio onde o nosso íntimo tem uma paz tão especial dada pelo Senhor. Podemos lembrar da oração do nosso Senhor, um pouco antes de se dar por nós, que o Evangelho denomina como a oração sacerdotal de Jesus, onde Ele pede ao Senhor que a gente possa ser identificado nesse ambiente de amor, nesse ambiente onde os Teus filhos têm uma relação tão bonita que atrai as pessoas que não são do nosso meio para se converterem a Jesus. Meu Senhor, isso é obra do Senhor.
Permita-nos, ó Pai, que possamos entender que o Teu Espírito vive em nós e que o grande objetivo dele é nos tornar mais semelhante a Cristo e desenvolver esses atributos que são pertinentes do Senhor. Venha nos ajudar a sermos, ó Pai, como o Senhor é, com o comportamento que há em Ti, que é capaz de abraçar o sujo, que é capaz de trocar a roupa daquele que gastou aquilo que era precioso a nós, que é capaz de celebrar com o melhor gado. Tu és assim, e Tu nos convida a esse mesmo comportamento. Tomai-nos, ó Pai, pelo poder do Espírito do Senhor, para que sejamos assim. Abençoa-nos, ó Pai. Precisamos do Senhor, das bênçãos do Senhor. Não permita, Pai, que os desafios que Sua palavra nos lança sejam dissolvidos com os dias ou ao sair daqui, mas que a Tua própria bondade possa gerar em nós um profundo prazer de uma aplicação e obediência aos princípios do Evangelho. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça que nos dá a condição de vivermos assim, do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai amado, e as consolações, o poder do Espírito seja em nossas vidas, irmãos, todos aqui, cada família, todo o povo de Deus, hoje até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Fique em pé, nós vamos encerrar com um cântico aqui. Esse é antigo, irmãos, mas você vai poder cumprimentar o seu irmão aí, tá? Quão bom e quão maravilhoso união. Vai lá, cumprimenta o seu irmão. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte, vamos mais uma vez. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Tem um cafezinho ali no fundo, meu irmão, continua lá na comunhão com os irmãos.